Olá, boa tarde a todos. Ahm, Hoje vamos falar sobre equívocos. Ah, eu, quando estive em Angola, sendo muito novo e ao olhar para toda a minha vida, Angola, e não só em Angola, mas com base em Angola, com toda aquela alegria e prazer de lá estar, é como a minha segunda pátria. Nós vamos crescendo e desenvolvendo a nossa espiritualidade no meio de coisas boas e coisas más, mas também no meio de muitos equívocos. Nós, ao longo da vida, nós somos enganados muitas das vezes por nós próprios, por isso é que muitas das vezes os nossos próprios desejos nem sempre são confiáveis, porque é aqui que Jeremias diz que o enganoso é o coração, mas tem a ver com estas nossas emoções e muitas das vezes as nossas emoções nos traem. Mas quando começamos a ficar muito convencidos acerca de algo que não é verdade, nós ficamos equivocados e de que maneira? E isso pode mexer e muito na nossa vida. Eu queria ler uma passagem para vocês, mas antes de ler, só dizer só mais o seguinte. Quando eu vinha de Angola aqui a Portugal, eu tinha contacto com muitos pastores, colegas meus. E não só pastores, mas pessoas que me conheciam e outros nem tanto, mas acabávamos por nos reunir e por estarmos juntos e confraternizar, outros apenas para conversar, mas eram momentos, foram momentos muito bons, mas também momentos em que eu, sendo novo, e por vezes lidando com pessoas que tinham a idade de ser meus pais, eu ficava triste porque eu acho que as pessoas que vinham ter comigo vinham equivocadas. E para dizer o quê? E isto tem a ver com aquilo que eu vou ler para vocês. Muitas delas vinham com conversas que nada tinha a ver com o Evangelho. Muitas delas estavam tristes. Era suposto, e isto era dito, que eu vinha de Angola a Portugal, eu e quem viesse comigo, para nos fortalecermos. Mas, na verdade, às escondidas do líder, havia liderados seus que vinham ter comigo com desabafos que não fazia sentido. Pessoas que estavam inquietas, incomodadas, que se sentiam perseguidas, que brigavam entre si e que estavam extremamente tristes, algumas completamente esgotadas, porque muitas das vezes o líder preferia um ao outro, porque muitas das vezes um tinha tido um carro melhor do que ele, porque, enfim, eu comecei a ouvir determinadas coisas que me deixava triste, porque era suposto nós, ao servirmos a Deus, começarmos a viver e a praticar aquilo que ensinávamos e, e a ter uma compreensão diferente das coisas. Eu não tinha o conhecimento que tenho hoje, não tinha a dose de maturidade que tenho hoje, e não estou a dizer que sou aqui algum tipo de guru, não é nada disso. Mas é óbvio que a idade também nos ajuda e aprendemos com as nossas escolhas também, más e boas. Mas a verdade é que eu, sendo novo e ouvindo que estas pessoas que tinham condições que eu não tinha, que o povo que estava comigo, nós não tínhamos. Nós tínhamos dificuldades extremas. Nós estamos a falar num período do princípio de 92 a quase ao fim de 96. Estamos a falar de um período de guerra civil, estamos a falar de um período de fome, de miséria. Estamos a falar de um período em que milhares e milhares de crianças morriam diariamente.
e também diariamente nasciam milhares de crianças sem qualquer condição. Nós lidávamos com a miséria de uma forma diária a todos os níveis. E dentro das nossas fracas possibilidades, nós procurávamos acudir o máximo possível. Para isso era preciso que nós treinássemos pessoas, e o que aconteceu, e era preciso que essas pessoas, que eram consideradas novatas, que eram consideradas, enfim, não tinham títulos, não eram bispos, não eram pastores, não eram, não tinham nada daquilo que, não tinham a pompa e a circunstância que estes cá tinham. Obviamente não posso juntar tudo dentro do mesmo saco, mas eram muitos. Mas eles tinham outras prioridades. As prioridades era ter que, para além de dar e ensinar a palavra, nós tínhamos que arranjar, muitas das vezes, comida para as pessoas, era ver onde é que podíamos chegar com dinheiro que era desvalorizado constantemente, tínhamos despesas para pagar para poder sustentar o próprio trabalho, para os próprios escritórios, etc., lá em Luanda. Enfim, havia muitos desafios financeiros, para além de todas as outras dificuldades. E quando eu chego a Portugal e encontro os pastores entretidos com este tipo de situações, eu não sei onde é que estava. E agora vou ler a passagem, porque, passados estes anos todos, era suposto haver uma outra igreja em Portugal. Era suposto. Diz assim, Eclesiastes capítulo 7, versículo 21 e 22. Não apliques o teu coração a todas as palavras que te disserem. Presta atenção. E perdoem aqui a redundância, mas na verdade é o que ele está a dizer. Não dês atenção a todas as conversas que tu ouves. Não apliques o teu coração, não invistas tempo nisso. Não vás demasiado a ouvir aquilo que não interessa. Não dês ouvidos ao mexerico, não dês ouvidos à fofoca. A todas as palavras que te disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Pois sabes no teu coração que muitas das vezes tu mesmo amaldiçoaste a outros. O que o escritor está aqui a dizer é muito simples. Aquilo que os outros fazem, tu já fizeste. Ponto. Tu, eu, toda a gente. É o que ele está a dizer. Mas está a dizer para não gastares tempo nisso. Porque muitas das vezes o que tu estás a ouvir é puramente um equívoco. E tu agarras num equívoco como sendo uma verdade no teu coração. E isso muda o teu rumo todo. Porque o teu coração começa a ficar ofuscado. Mesmo que isso não tenha a ver com a tua vida principal, com os teus aspectos da tua vida principal, isso vai fazer com que o teu coração comece a ter um ponto de vista completamente distorcido da verdade e da realidade. Presta atenção. Se tu começares a dar ouvidos a tudo o que vem ter contigo e abraçares como sendo verdade, tu acabarás por ouvir aquilo que tu não queres. Que é o que o autor está a dizer. Acabarás por ouvir aquilo que o teu servo também fala mal de ti. Portanto, com tanta conversa que há no mundo, com tanta maldicência, tu se deres ouvidos a isso, se tu investires a tua vida nisso, se tu gastares muito tempo nisso, tu vais acabar por perceber que há pessoas que estão perto de ti que dizem mal. Mas o autor não para aqui. Ele diz, para, porque tu próprio, pensa nisso, tu próprio já falaste mal de outros. Nós somos todos feitos da mesma massa, aqui ninguém escapa. A questão está,
no desenvolvimento da nossa maturidade. Por isso é que eu falei ao princípio que eu ouvi homens e mulheres a falar de coisas que não faziam sentido para mim. Eles tinham idade de ser meus pais, alguns deles, outros nem tanto, mas alguns deles, e eu era um novato, eu tinha 26, 27 anos por aí, e ao ouvi-los eu ficava constrangido, porque não era suposto olhar para pessoas com uma referência tão grande e ter atitudes e conversas tão estúpidas, tão absurdas, só porque dão ouvidos e ficam tristes uns com os outros, ficam tristes com o líder, ficam tristes com os colegas, ninguém põe as coisas em dia e se levantam conversas daqui, conversas de lá e dão tempo àquilo e não perceberam, eles não perceberam que os seus corações ficaram tão corrompidos que eles deixam de ter a noção da verdade e da mentira. Eles perdem a noção. Isto não tem a ver com as suas falhas de personalidade e as minhas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com aonde é que nós investimos. Você agarra num equívoco e abraça-o como sendo verdade. Esse equívoco vai começar a escurecer o verdadeiro sentido da vida. E agora falo para aqueles que já têm mais algum tempo de conhecimento bíblico. Ensino você ou não, mas ensino para esses que têm mais algum tempo. Você começa a ter conhecimento bíblico na cabeça, mas deixa de ter palavra no coração. Repito, você tem conhecimento bíblico aqui, mas começa a faltar a palavra aqui. E de repente, você quando der por isso, aquilo que você diz, a importância que você dá a determinadas coisas é pura futilidade. É pura perda de tempo. A igreja está tão envolvida no diz que disse, a começar pelos pastores, que se torna fútil na forma em como se apresenta nas comunidades onde estão inseridas. E quando eu digo igreja, não estou a falar apenas da organização. Eu estou a falar de cada um de nós como igreja. Nós perdemos a autoridade espiritual sempre que nós nos envolvemos nestas futilidades. Tornamo-nos narcisistas, inseguros e, por consequência, manipuladores. Porquê? Porque queremos que as coisas sejam construídas à nossa imagem e à nossa semelhança. Tudo começa com equívocos. Nós abraçamos um equívoco e isso começa a cegar o nosso coração. E é o que Jesus diz. Se o teu olhar, se achares, esta é a interpretação, e presta atenção. Se o teu olhar é luz, mas na verdade são trevas, quão grandes são as tuas trevas? É isto que Jesus disse. Se a forma que nós pensamos, a forma como nós construímos as nossas convicções, se acharmos que aquilo é correto, se nós achamos que aquilo é correto, mas na verdade está completamente errado, então Jesus diz, ui, quão grandes são as tuas trevas. Amigos, e todos nós passamos por isto. Todos nós passamos por enganos e por equívocos. Todos nós falhamos e erramos. A questão é se eu permaneço no erro, se eu permaneço na falha. Essa é a questão. É só isto que eu quero dizer hoje. Então, toma atenção a todas as pessoas que vêm ter consigo. Que tipo de conversa é que trazem? E toma atenção a ver se você aceita isso e se alimenta isso. Porque você se alimentar isso, você vai estar a investir, você vai estar a investir numa coisa muito má. Muito má. E por muita razão que tenha, você perde, amigo. Perde a unção.
Porque o que faz a diferença toda é a nossa consciência diante de Deus. E aquilo que lhe foram dizer pode não ser bem assim, e você pode estar equivocado. Pense nisto, é que você pode estar mesmo equivocado. Então nós somos chamados a viver com Jesus, a viver com a nossa consciência tranquila, em paz, e a procurar crescer com Jesus numa vida tranquila. Você está a imaginar Jesus a envolver-se nestas coisas? Você está a imaginar... Eu não estou a falar de ausência de problemas. Eu não estou a falar disso. Eu tenho outro vídeo que fala aí sobre murmuração, sobre juízos, porque também na cobertura daquele versículo onde Jesus diz para nós não julgarmos, nessa cobertura, então muita gente não pode falar porque interpreta mal e então os problemas acontecem, os problemas existem, ninguém fala porque não se pode julgar. E isto é má interpretação. E nós não nos podemos aproveitar de uma forma desonesta desses determinados dos versículos. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar é do tempo que nós gastamos. Uma vez que todos nós falhamos, e a Bíblia diz que todos nós falhamos nisto, se você já falhou também, não dê ouvidos a tudo. Não deixe. E você que prega a palavra, mais responsabilidade você tem. Não deixe, acalme quem for ter consigo e fazer determinadas conversas, porque pode não ser bem assim. E você pode estar a destruir muita coisa. Mesmo que você depois não diga, não interprete, mas se você abraçar isso e guardar no seu coração, isso vai começar a fazer com que você perca o verdadeiro foco, perca o verdadeiro sentido. Isso vai lhe roubar a paz. Quando nós investimos tempo da nossa vida nestas porcarias, nós começamos a perder o discernimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E começamos a abrir a boca, a pensar e a abrir a boca sem medir as consequências. E isto não acontece apenas consigo, acontece comigo, acontece com toda a gente. Então, preste atenção às fofocas, porque há sempre pessoas danadinhas para vir trazer uma fofoca, uma murmuração, qualquer coisa que deixe no seu coração algo de negativo. E eu não estou a falar de problemas. Os problemas existem e nós precisamos de falar deles. Nós não podemos permitir. E as pessoas não podem olhar para nós. E para quem prega, as pessoas não podem olhar para nós a pensar que, uma vez que podem estar à vontade porque estão abertos a todo o tipo de murmuração e de fofoca. Não é? Se as pessoas olharem para nós e perceberem que podem despejar o lixo todo, se elas verem que nós não colocamos limites, então é complicado. Nós precisamos de viver isto, que é para quando estivermos a ensinar, sabermos o que estamos a ensinar. Não é estarmos a ensinar uma coisa e eu começo por mim e depois na volta eu ter que aceitar tudo. Não aceito tudo. E repito, não fica ausente de problemas, ausente dos problemas. Se alguém me telefona com problemas desta ou daquela matéria, mesmo a nível da organização de igreja, cada igreja tem os seus responsáveis e é para lá sempre que eu os mando. Portanto, seja que igreja for. Eu também, dizem mal de mim, vai ser sempre assim, dizem mal de si. Não perca tempo com isso, não perca. Não fique a pensar no que disseram de si. Tenha uma consciência tranquila diante de Deus, seja amigo, viva em amor, viva em paz, porque o amor lança fora o medo. Então o resto é o resto. Vai haver sempre pessoas, não procure agradar a toda a gente. Procure servir as pessoas conforme Jesus nos ensina. E depois é com ele, tá bom? Um grande abraço a todos e que isto nos possa servir de alguma coisa. Muito obrigado.